Olá, pessoal. Leandro de Jesus aqui mais uma vez com vocês. Eu estou aqui com um convidado ilustre aqui. Nós vamos falar de um tema bastante pertinente, de muito interesse aqui para a nossa sociedade. Enfim, o contexto que nós atravessamos em nosso país, né, os desafios, né, no que diz respeito aí à criminalidade, à violência, as organizações criminosas que hoje afrontam, né, e de fato se tornaram aí uma ameaça, né, ao nosso país, e também abordando as últimas decisões, né, por parte da Suprema Corte, o STF, que, por exemplo, no Rio de Janeiro, proibiu operações policiais nos morros nesse período do coronavírus, né, e muito mais do que isso. A última decisão, inclusive, pegou todos nós de surpresa quando a Suprema Corte também, né, decidiu que operações policiais, né, estariam proibidas no Rio de Janeiro com o uso de helicóptero. Né? Então, isso pegou todos nós de surpresa. Eu estou aqui com uma pessoa ilustre, especialista, um procurador de justiça do Rio de Janeiro, professor, escritor, enfim. Eu estou muito honrado de tê-lo aqui, né, que ele vai trazer toda a experiência dele aqui nesse tema. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo Monteiro. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos aí falar sobre essas coisas tão esdrúxulas que a gente vem assistindo no nosso país, né? A partir do que deveria ser a mais alta Corte de Justiça do Brasil, né? E que tem servido para várias coisas, mas talvez o que menos tenha servido é para fazer justiça. Perfeito, professor. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, agradeço ao pessoal que está entrando aqui. Peço que compartilhem a live, inclusive, que o tema de hoje é bastante interessante. Professor, a gente vem acompanhando já ao longo de décadas, né, enfim, essa violência no Rio de Janeiro, o crescimento das organizações criminosas que, enfim, se tornam cada vez mais organizadas e mais especializadas, né, no crime, nos diversos crimes, não só o tráfico de drogas, mas de armas também. Isso tem trazido um grande prejuízo na cidade do Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro, não só ao estado em si, né, mas principalmente aos cidadãos, né, à população, às famílias que se sentem amedrontadas. Né? Então, a gente já tem um histórico no Rio de Janeiro, né, dessa violência, essas organizações criminosas que atuam fortemente lá em diversas regiões, inclusive tendo aí esses embates, né, a guerra, né, entre facções, organizações que acabam, inclusive, muitas vezes vitimando, né, enfim, cidadãos. E a polícia, né, ao longo desse tempo, desses anos, vem tentando combater, né, enfim, é muito difícil, a gente consegue perceber até pelo armamento pesado, né, que hoje as facções criminosas, as organizações criminosas, elas estão, né, têm seu poder, e a gente, de repente, tem uma decisão como esta do STF, que impede operações policiais enfim, nas favelas ou nas comunidades do Rio de Janeiro, nesse período de pandemia. Eu confesso sinceramente que eu não entendi a justificativa, né? Enfim, impedindo as operações, obviamente, as organizações criminosas, facções, terão um tempo livre para se organizar mais ainda, e depois mais uma decisão que, apesar de o STF já ser uma corte que já cometeu tantos absurdos, mas me surpreendeu também a decisão que impede as operações policiais com a utilização dos helicópteros, né, da aeronave, ali o helicóptero. Eu queria que o professor trouxesse aqui a visão, né, até pela experiência do senhor, e também as consequências, né, desse tipo de decisão e, de repente, a justificativa, o que o professor pensa, né, sobre essa decisão e a origem dela. Muito bem. Bom, deixa, em primeiro lugar, eu explicar para quem está nos acompanhando que eu comecei a atuar na área criminal no Rio de Janeiro em 1988, quando eu ingressei no Ministério Público como promotor de justiça, né? E desde então eu praticamente só atuei nessa área, né?
Nos anos 80, nós tivemos, no Rio de Janeiro, um governo estadual, o governo do Leonel Brizola, que adotou uma medida idêntica a essa agora adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele proibiu, nós já tínhamos facções criminosas fazendo tráfico de entorpecentes nos morros, não é? A geografia do Rio de Janeiro, com muitos morros, né? No meio da Zona Sul, no meio das áreas nobres da cidade, né? Ela facilita, ela já é em si, ela já é um refúgio, né? Para o criminoso está no alto do morro, o policial tem que subir o morro para prendê-lo, né? Então o policial já está numa situação de inferioridade, né? Porque quem está no alto tem uma posição estratégica, né? Os portugueses já nos ensinaram isso, eles vieram para o Brasil e construíram os seus fortes, né, em locais altos, né, de onde eles pudessem ter a visão privilegiada do invasor, né? Então o traficante tem essa posição privilegiada e ele, então, vai sediar o seu negócio criminoso, o tráfico, na época, o tráfico, né? Porque hoje a atividade criminosa daqueles que a gente convencionou chamar de traficantes vai muito além do tráfico de entorpecentes para alcançar roubo de carga, roubo de veículo, roubo de banco, né? Enfim. Mas nessa época, ainda centrada no tráfico, essa atividade criminosa vai se refugiar nos morros e o governador Brizola, um governador de linha populista, de esquerda, né, proíbe a polícia de subir o morro. E, a partir daí, sem o inconveniente da repressão policial, os traficantes lucram cada vez mais, né? Um negócio que em si já é bastante lucrativo se torna ainda mais. E eles utilizam boa parte desse lucro para a aquisição de armas, tá? Do que havia de melhor na época, em termos de armas altamente letais, principalmente fuzis, né? Então, nesse momento, no Rio de Janeiro, no momento em que isso acontece, anos 80, virada dos anos 80 para 90, você vai ver a polícia usando revólver e pistola e os traficantes usando fuzil, né? Numa disparidade, né, de armas absoluta, né? Só mais tarde é que a polícia vai conseguir se modernizar em termos de armamento, mas com os traficantes sempre na frente, né? O que está por trás dessa política? Seja lá nos anos 80, com o governador Brizola, seja agora com a decisão do ministro Fachin, confirmada pela maioria dos ministros, de proibir a polícia de subir morro, de proibir a polícia de entrar em comunidades, né? Subir morro já não é mais a expressão exata, porque nem todas as favelas do Rio ficam em morro. Grande parte fica, mas há algumas favelas em terreno plano, né? Para que os amigos aí que estão nos ouvindo tenham uma ideia, a Polícia Civil fez um levantamento recentemente, são 1.400 e poucas favelas, comunidades dominadas pelas diferentes facções do tráfico, né, que são basicamente 3 aqui no Rio de Janeiro: Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, e a mais fraca hoje, a ADA, Amigos dos Amigos, né? O que traz outro tipo de problema, né? Porque se você não tem uma facção única, você vai ter também guerra entre facções pelo domínio de territórios, né? Tiroteio entre facções com os dois lados armados de fuzil, né? Você pode imaginar o que isso significa para os moradores da comunidade, dessas comunidades, que são, na imensa maioria, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas decentes. Morro, no Rio de Janeiro, até os anos 70, morro era isso, era o lugar onde as pessoas mais pobres moravam, só isso, não tinha nada demais. Eu morava, quando criança, numa rua sem saída, no final da rua era a subida de um morro, eu subia o morro, eu tinha amiguinhos lá da escola que moravam na subida do morro, né? Então não havia nenhum problema, né?
em fazer isso, que hoje isso é uma coisa inimaginável, né? Hoje, se você erra o caminho, você não mora no Rio, você está passeando de carro, erra o caminho, entra num lugar desses, você corre o risco de não sair vivo, tá? De ser fuzilado pelos traficantes, como infelizmente já aconteceu. Então, então essa decisão do Supremo, o que está, né, por trás dela? Bom, basta que você examine quem foi que pediu ao Supremo que tomasse essa medida, quem foi que ingressou com essa ação, essa ADPF, né, que é o nome que a gente dá, Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental, quem são os autores dessa ação. Dentre eles, você vai encontrar, por exemplo, duas ONGs, uma chamada Conectas Direitos Humanos, e outra chamada Justiça Global. Se você for pesquisar, e hoje em dia não dá trabalho nenhum fazer essa pesquisa, você tem aí as redes sociais, né? Todas elas têm perfil, páginas em redes sociais, você vai ver que essas duas ONGs, junto com o Instituto Sou da Paz e várias outras organizações não governamentais supostamente defensoras de direitos humanos, né? Elas em 2013 para 2014 lançaram um negócio chamado Agenda Nacional pelo Desencarceramento. O nome diz tudo, né? Mas se alguém não entendeu o nome, vai lá na página, porque ele tem até um logotipo, né? Tem um símbolo. O símbolo é um desenho de uma cela de prisão e um bonequinho. O bonequinho está atrás da cela, depois ele vai indo, depois ele vai indo, depois ele sai. Esse é o desenho, é o bonequinho. Pelo que eu entendi, é o bandido fugindo da cadeia, né? O símbolo lá do negócio é o bandido fugindo da cadeia. Então é isso, né? A agenda é pelo desencarceramento, é para desencarcerar, é para tirar da prisão os criminosos que lá estão. Tá? Criminosos de um modo geral e particularmente traficantes. Tá? Essa agenda, essas ONGs, são mais de 10 que integram essa agenda pelo desencarceramento, elas afirmam que o tráfico, não riam, não tem relação com violência, né? Que tráfico de drogas é um crime sem violência, então você não tem necessidade, né, de prender o traficante, que é apenas, coitadinho, um comerciante, um pequeno comerciante de drogas. Eu ouvi isso de um antropólogo, professor de Universidade Federal aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Né? Não, tráfico não tem relação com violência. Milícia tem, mas tráfico não, porque tráfico são apenas comerciantes, pequenos comerciantes, né? Eu fico imaginando como é que se sente um pequeno comerciante de verdade numa hora dessa, sendo comparado. Né? Imagina. Né? Bom, então essa é a mentalidade de desencarceramento. Essa Agenda Nacional pelo Desencarceramento, em 2014, essas ONGs foram recebidas pela então presidente Dilma, no Palácio do Planalto, e elas apresentaram a sua pauta de reivindicações, que também vocês encontram nas redes sociais. Eu chamo a atenção, tem vários pontos, mas o ponto número 1 da pauta, o primeiro pedido, é resumido na seguinte frase: nenhum real para a construção de novas vagas no sistema prisional. Então, elas pedem ao governo que não invista nenhum real na construção de novas vagas. Vejam bem, elas apresentam essa reivindicação no final de 2014, se a memória não me falha, pode ser de 2013, por aí. Logo depois, em 2015, 2016, elas lançam uma campanha, vejam bem, dizendo que as prisões brasileiras estão superlotadas. Não é possível colocar ninguém mais lá dentro nessas condições. Então, qual é a solução? Soltar quem está lá dentro.
Então, é o que eu chamo de o passo a passo do abolicionismo penal, né? Porque, na verdade, essas pessoas não acreditam em repressão, não acreditam em punição. Elas acham que o criminoso não deve ser punido, porque, coitadinho, ele é uma vítima da sociedade, né? Ele é criminoso porque não teve uma boa escola, ele é criminoso porque a rua onde ele morava não tinha saneamento básico, ele é criminoso porque a casa dele era muito pequena. Né? Professor, Todo esse... Sim. e é interessante que esses teóricos, né, que defendem esse tipo de pensamento, né, são só teóricos, porque não tem coragem de subir no morro, né, ou entrar numa favela acompanhando o policial para enfrentar... Nunca participaram. Né? Nunca participam, professor. Mas nunca participaram de uma operação policial, né? Nunca participaram de uma investigação, nunca atuaram num inquérito, nunca atuaram num processo criminal, nunca atuaram numa audiência, numa vara criminal, num tribunal do júri. Não tem conhecimento nenhum. Tá? E aí eles dizem isso, que o criminoso não deve ser punido, porque ele já foi punido pela sociedade, ele é uma vítima da sociedade. O problema é que ninguém aguenta mais essa cantilena. Né? Quer dizer, o trabalhador que é assaltado no ponto de ônibus às 5 da manhã, se ele ouvir um sujeito dizer que o assaltante que levou o celular dele é que é a vítima da sociedade, eu não sei nem como é que ele vai reagir. Né? Na melhor das hipóteses, ele vai xingar o sujeito. Então, como essa arenga, né, do criminoso vítima da sociedade não funciona mais, esse pessoal hoje tenta criar uma narrativa diferente. Tá? Então, um exemplo disso é essa questão do encarceramento excessivo. Tá? O Brasil prende demais. Ora, o Brasil não prende demais. Tá? O que nós efetivamente temos um problema de superlotação dos presídios, tá? E para esse problema, essas ONGs contribuem decisivamente, porque elas boicotam qualquer iniciativa de construção de novas vagas. Está lá a agenda delas. Nenhum real, não queremos nenhum real investir na construção de novas vagas. Então, elas criam o problema, né, contribuem para o caos, né, não queremos novas vagas. Logo na frente, elas dizem, não tem mais lugar para ninguém, as prisões estão superlotadas. Solução... Não queremos mais que ninguém seja preso. Né? Quem está solto não deve ser preso, e quem está preso deve ser solto, né? Começando pelos traficantes. Então é isso, quer dizer, é um pretexto. Né? Na verdade, elas não estão preocupadas, né, com as condições da população carcerária brasileira, que são ruins. Né? Não estou negando isso. São ruins por quê? Porque não há vagas suficientes. Qual é a solução óbvia? Né? É construir mais vagas. E aí elas não querem. Elas boicotam. Né? Então, a outra narrativa, e essa surgiu agora, em 2020, é a pandemia. Professor, temos que soltar os criminosos por causa da pandemia. Professor, sim, só um comentário, antes do professor entrar nesse outro ponto, super importante. E, assim, coincidência ou não, né, a gente... Lembra muito bem que lá, nas últimas eleições para a presidência da República, nós vimos, né, quem era que tinha, qual partido veio com essa agenda, né, do desencarceramento, né, enfim, de colocar todo mundo na rua, né, foi exatamente, né, o PT. Então, a gente consegue perceber claramente, né, que essas ONGs, né, ela tem uma inserção muito forte, né, com a esquerda, justamente para promover essa agenda, como o professor bem falou aí, eu estou anotando aqui, como um fiel aluno as informações, como bem o professor falou, né, cria-se o caos, né, dentro dessa estrutura, né, dos presídios, enfim, não criando novas vagas, enfim, novos presídios, e aí, né, cria-se essa tese, né, de que tem que colocar na rua porque não há espaço suficiente, ou superlotação, e aí vem aqueles motins, né, aquelas rebeliões, né, eles criam todo esse caos para forçar, né, ou dar, né, já o respaldo, né, para quem está aqui fora a serviço deles, colocá-los na rua. Né? Então, assim, é importante que a sociedade esteja bastante alerta sobre isso, porque vimos claramente o candidato do PT falar em desencarceramento. Essa sua observação é muito importante, porque nos traz, né, para uma questão que é do que vale, afinal, o voto no Brasil. Né? Qual é o sentido que tem a democracia representativa? Né?
Quer dizer, nós tivemos uma eleição em que, no segundo turno, né, nós tínhamos candidatos com propostas diametralmente opostas na área de segurança pública, né? Um candidato dizendo tem que prender, né? A polícia tem que agir, tem que ter repressão, né? E o outro dizendo prender não adianta, polícia não adianta, repressão não adianta, né? O que vai acabar com a criminalidade são quadras de vôlei, de futebol, bonitas escolas, né? Iluminação pública, né? Ninguém aqui é contra escolas boas, iluminação pública boa e quadras de esportes, né? Mas você pode ter certeza que se você construir lindas escolas, os chefões do PCC e do Comando Vermelho não vão se matricular. Então, o que aconteceu? O que o Supremo está fazendo no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E é interessante observar que, ao lado dessas ONGs que eu mencionei, um dos autores da ação é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, cuja proposta de segurança pública é muito parecida com a do PT. Não tem que prender não adianta, tadinho do assaltante, ele é uma vítima, vamos fazer uma linda escola, matriculá-lo e ele vai deixar de ser assaltante. Né? Então, esse partido perdeu a eleição. Essa proposta que esse partido defende, também aqui no Rio de Janeiro, né, no nível estadual, perdeu a eleição. Quem ganhou a eleição foi um candidato cuja proposta era intensificar as operações policiais, né? uma política de enfrentamento ao criminoso dura, né? Falando, inclusive, em traficante de fuzil, a polícia vai atirar. Né? Foi essa proposta de política de segurança pública que ganhou a eleição para governador. Né? Política de segurança, no âmbito estadual, é atribuição do Poder Executivo. Política de segurança é sempre atribuição do Poder Executivo, tanto no âmbito federal, quanto no estadual, quanto se for o caso, no municipal. Não é? É por isso que a gente elege prefeito, elege governador, elege presidente. Né? A gente vota naquela que a gente considera a melhor proposta de política de segurança pública, de política econômica, de política fiscal, de política externa, né? De política agrícola. Os candidatos apresentam as suas propostas e o eleitorado escolhe. Né? No momento em que um partido que perdeu a eleição vai ao Supremo e diz: não gosto da política de segurança do candidato que ganhou as eleições, quero que os senhores ministros adotem outra, né? Adotem a que nós, do nosso partido e dessas ONGs de esquerda, achamos mais interessante. Aí o Supremo vai lá e adota. Então, a eleição valeu do quê? Né? De fato, né? É um desrespeito, professor, ao voto. E o professor falou muito bem, desculpa até lhe interromper. Deixa eu ver se... Parece que o professor Marcelo, acho que travou aqui. Deixa eu ver se ele consegue voltar para a gente continuar a live, né? O professor consegue me ouvir, professor? Parece que travou mesmo, né? Bem, mas é um assunto, né, como o professor vem falando aí, um assunto bastante relevante, né, como é que vem sendo, né, a atuação do STF, né, da Suprema Corte, e vê-se claramente, né, como o professor estava falando agora, né, o doutor Marcelo Monteiro, né, procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, como é que o STF vem atuando, né, como é que os partidos... eu acho que vamos ver se ele retorna aqui, né, desconectou aqui, vamos ver se ele retorna para a gente dar continuidade com o professor. Mas, assim, muito interessante o que ele vem falando, né, do desrespeito, né, por parte dos partidos políticos. Ele citou aqui o PSB, né, no que diz respeito a quem venceu as eleições. Né? Quando nós votamos, por exemplo, no presidente Jair Messias Bolsonaro, né, nós votamos porque nós queríamos, né, uma mudança para o nosso país, né, um Brasil diferente, um outro modelo de combate ao crime, à criminalidade, enfim, porque nós... por óbvio, desprezamos aquilo que vinha sendo feito, né, pelas gestões anteriores, né, pelas administrações, né, anteriores. Então, quando o partido político ele aciona o judiciário, ele judicializa para poder evitar que quem venceu as eleições possa
colocar em prática o planejamento, o plano de segurança pública, por exemplo. Então, ele não aceitou a derrota nas urnas. E é o que a gente vê acontecer de maneira contínua e bastante rotineira, né, com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente consegue ver claramente que partidos, a todo momento, têm judicializado, procurando o STF para evitar, né, que o nosso presidente possa colocar, né, em prática o planejamento que se tem para o nosso país. Inclusive, hoje nós tivemos, o reconhecimento, né, por parte de um dos ministros, né, o Marco Aurélio, né, enfim, ele falou claramente que, pelo menos nesse ponto, ele acertou, né? Nesse ponto, o Marco Aurélio acertou, né, que em todo tempo os partidos de oposição, né, têm procurado o STF para inviabilizar o governo Bolsonaro, inviabilizar o governo que está aí, que foi eleito nas urnas. Então, isso é bastante perigoso, principalmente quando quando se trata de segurança pública, né? O professor estava trazendo as informações aqui, não sei se ele vai conseguir retornar, porque acho que houve algum problema lá na conexão dele. O professor falou sobre a questão da segurança pública. Então, imagina que uma ONG, né, ele estava citando aqui as informações, né, que uma ONG, né, que tem ligação com a esquerda, que tem ligação com as pautas comunistas, que quer o desencarceramento, ou seja, colocar todos os bandidos, né, nas ruas. E com isso, né, obviamente, como eles têm essa inserção, né, esse diálogo, e aí a gente lembra até do diálogo cabuloso, né? Lembram vocês, né, do diálogo cabuloso, né, do PT com o PCC e por aí vai. Esse tipo de diálogo cabuloso, né, que a gente sabe que existe entre partidos de esquerda e os criminosos, de facções, de organizações criminosas, é que permite esse tipo de situação. Deixa eu ver aqui, acho que o professor conseguiu voltar. Voltei. Pronto, professor. Estava aqui segurando as pontas aqui, né? Não tenho essa sapiência, mas... Então, vamos lá, professor. Pode dar continuidade aí. Então, a comparação que eu faço com isso que aconteceu no Rio, né, em que você tem uma política de segurança de repressão dura, de enfrentamento, tá? E vem o Supremo e atende um pedido de um partido de oposição, de ONGs, né, e manda a polícia adotar uma política de segurança radicalmente diferente. Então, eu faço a seguinte comparação. Imagina que você votou para presidente da República num candidato cuja proposta de política econômica é liberal, né? É de privatização das estatais, é de equilíbrio fiscal, né? É de redução do déficit público, né? É de enxugamento dos gastos, né? De corte de pessoal, né? Aí o PT, por exemplo, né, perdeu a eleição para presidente, vai ao Supremo e diz: não gostamos dessa política econômica, queremos que o Supremo profira uma decisão obrigando o Ministério da Fazenda a adotar uma política de não privatização, né, ao contrário, né, de estatização de empresas privadas, de nacionalização do sistema bancário, de expansão do gasto público, né, uma política intervencionista, socialista, o nome que você queira dar, né? Não, mas quem ganhou a eleição, a proposta de política econômica liberal, não, mas essa nós não gostamos, né? Aí o Supremo, né, você imagina, o Supremo tem 7 ministros nomeados pelo PT, né, e alguns outros que não foram nomeados pelo PT, mas poderiam ter sido, né? E aí pronto. Então, o que adiantou votar para presidente da República, né, se a proposta dele, né, não vai valer? A que vai valer é a que... Veja, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, qualquer tribunal, qualquer órgão do Poder Judiciário, não tem como função definir política pública. A função do Judiciário é aplicar lei. O que você tem que perguntar para o ministro Fachin é: Excelência, qual é a lei que diz que a polícia não pode atuar durante um surto epidêmico? Onde é que está essa lei? Eu não sei onde está essa lei. Você, Leandro, também não sabe. E o ministro Fachin também não. Sabe por quê? Porque essa lei não existe. Qual é a lei, ministro, que diz que helicóptero não pode ser utilizado em operação policial? Operação policial contra traficantes entrincheirados no alto de um morro, numa comunidade que é um labirinto. Para quem não conhece as favelas do Rio, elas são labirintos, são vielas, né?
são ruas estreitíssimas. Então, a vantagem do helicóptero é essa, né? Você tem uma visão privilegiada, você pode encontrar o criminoso que está lá escondido com mais facilidade, a troca de tiros é menos intensa, porque o criminoso é encontrado e neutralizado mais rapidamente, e sendo a troca de tiros menos intensa e a operação mais rápida, né? Isso é vantajoso não só para os policiais, mas principalmente para os moradores da comunidade, porque o risco deles serem atingidos, porque esse risco existe, infelizmente, devido à geografia das favelas, é tudo muito apertado, muito espremido, né? Então, a vantagem do helicóptero é essa, o risco, né? Você vai ter atirador de elite no helicóptero. Sabe quantos inocentes já morreram em comunidades do Rio, vítimas de tiros disparados do helicóptero da polícia? 0. Nenhum. E aí vai o Supremo numa outra decisão estúpida e diz, não, porque helicópteros não pode usar só quando for necessário, né? O que chega a ser até risível, né? O ministro acha que a polícia usa helicóptero quando é desnecessário, né? Para passear, né? Que nas operações na favela a polícia usa helicóptero para transportar o Papai Noel, é isso, né? Então é uma mistura de estupidez com abuso de poder. Agora, veja só, a polícia vai usar o helicóptero quando for necessário, mas quem define quando é necessário e quando não é o ministro sentado confortavelmente na sua poltrona no ar-condicionado em Brasília. Quem define isso é a polícia, né? Quem sabe quando precisa usar helicóptero, quando não precisa, é o policial que está ali na operação, que está comandando a operação, que planejou a operação, né? Não é o senhor Edson Fachin, né? Que nunca participou de operação policial nenhuma. A única coisa que eu sei que ele participou foi de comício em favor da então candidata Dilma Rousseff, né? Perfeito. É a única lembrança que eu tenho dele assim participando de algum ato público. Operação policial nenhuma, né? E aí vai esse sujeito praticando abuso de poder, né? Pode ser até que ele não tenha consciência disso, não tenha o dolo, né? Mas o que ele fez é abuso, o que eles estão fazendo é abuso de poder. Para que você tenha uma ideia, nessa mesma decisão que trata dos helicópteros, você teve lá 3 ministros, ou 4, agora já não lembro, né? Dizendo o seguinte: a Polícia do Rio de Janeiro vai ter que submeter ao Supremo um plano de ação. Um plano de ação. É o Supremo que vai dizer se o plano de ação da Polícia do Rio é adequado ou não. Não é o governador que a população elegeu. Então, qual é o cabimento? Veja, a Secretaria de Segurança Pública, né? Vocês aí na Bahia têm a Secretaria de Segurança Pública, no Rio de Janeiro nós deixamos de ter, no ano passado passamos a ter Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Polícia Militar. Essas secretarias são órgãos do governo do Estado, tá? Quem define política de segurança pública, repito, é o governo do Estado. Essas polícias têm que submeter seu plano de ação ao governador, né? Se não, a Secretaria de Segurança Pública seria órgão do Supremo. Se fosse ministro do Supremo que decidisse qual o melhor plano de ação da polícia, Secretaria de Segurança seria órgão do Poder Judiciário. Secretaria de Polícia Civil seria órgão do Poder Judiciário. Secretaria de Polícia Militar seria órgão do Poder Judiciário. E não são, né? Perfeito, professor. O senhor falou muito, muito bem. Essa parte, inclusive, nos surpreende, porque nós sabemos que para se desenvolver um plano de segurança pública, né, tem ali equipes, né, especializadas, pessoas experientes, né, no combate à criminalidade, enfim, que já tem, inclusive, uma carreira, né, notória, claro, nessa área, justamente para não só desenvolver, né, mas implementar. E aí fica o questionamento: por que é que o ministro da Suprema Corte, que fica ali sentado na sua cadeira confortável, né, como o professor disse, inclusive, né, no ar-condicionado, que nunca pisou os pés numa favela, nunca trocou tiro com ninguém, né, nunca combateu o crime, o que é que o ministro do STF vai poder contribuir, né, para que se submeta esse projeto, esse planejamento, né, à Suprema Corte? Então, vê-se claramente que, já que eles não têm esse conhecimento, para mim fica muito claro qual é a intenção. A intenção é, na realidade, fazer o que eles já vêm fazendo. Porque eu não vejo, sinceramente, outra afirmativa, a não ser que a Suprema Corte hoje
protege muito mais a criminalidade, os criminosos, do que o cidadão comum, cidadão de bem, o trabalhador, né, com esse tipo de decisão que não tem a menor justificativa, né? Exatamente, quer dizer, do ponto de vista jurídico, ela não tem nenhuma justificativa. O Supremo, como eu falei, não tem atribuição, não tem competência, não tem legitimidade para decidir sobre política de segurança pública. Além disso, essa decisão é ilegal porque onde é que está escrito que uma pandemia suspende a vigência do Código Penal e da legislação penal? Porque, veja, na prática foi isso que a decisão fez. Quando ela diz que a polícia não pode entrar nas comunidades durante a pandemia, né? E sabendo como nós sabemos, porque é notório, né? E o que é notório não depende de prova, que nessas comunidades o tráfico, as facções criminosas dominam, né? Pratica-se ali, dentre outros crimes, o tráfico de drogas. Se a polícia não pode ter acesso, eles estão liberados para vender cocaína, para fazer o que quiserem, né? Então, o traficante que escolheu, o que você vai dizer para o trabalhador, para o pai trabalhador que mora numa comunidade dessa, que tem uma filha adolescente, né, que foi escolhida pelo traficante? Não preciso explicar escolhida para quê, né? Porque isso acontece nessas comunidades. O traficante escolhe aquela menina para, vamos dizer assim, namorar, né? E o pai vai fazer o quê? Porque a polícia ele não pode chamar. A polícia está proibida, né? Essa população é oprimida, é humilhada em determinadas comunidades, né? As pessoas não podem usar roupas de determinada cor, que seria uma cor que simbolizaria a facção rival. Então, a facção que domina aquela comunidade diz assim, não, vermelho, não, proibido usar roupa vermelha aqui, né? Veja a humilhação, né? Isso é daí para pior, né? E essas pessoas estão completamente desamparadas. O Supremo criou uma zona de proteção a criminosos, né? Os únicos que tiveram seus interesses atendidos por essa decisão foram os criminosos, né? Então, o Supremo, voluntariamente ou não, né, ele está a serviço da criminalidade. É isso que ele está fazendo, né? A serviço da população, ele não está. A serviço da contenção da pandemia, também não está, porque o que todos nós sabemos é que sem a polícia, os traficantes estão organizando bailes funks animadíssimos, né? Com gente aglomerada. Eles chamam de baile do corona. Eu acho, inclusive, que isso é uma prova da ingratidão dos traficantes, porque eles deviam chamar de baile do Fachin, em homenagem ao ministro. Boa. Boa. Primeiro é baile do Fachin, depois o baile da Carminha, baile do Gilmar, né? E assim por diante, né? Mas eles chamam de baile do corona. Então não faz sentido do ponto de vista sanitário, não faz sentido do ponto de vista legal, do ponto de vista da segurança pública, não faz sentido algum. É uma violação da separação de poderes, da democracia representativa. Nosso voto foi rasgado. Nós votamos no Rio de Janeiro majoritariamente numa política de segurança pública dura, né, de repressão, de enfrentamento, né? E aí eles anunciam, alguns desses especialistas, entre aspas, de ONG, dizendo, não, mas com isso está diminuindo o número de crimes. Não, o número de crimes no Rio vem diminuindo desde 2018, desde a intervenção federal, né, que foi um ponto de inflexão na política de segurança aqui. Não, vamos combater, né? Vamos acabar com esse negócio de UPP, que bonito, tomamos o morro e tal. Não tomaram morro nenhum, né? É isso que o Sérgio Cabral fazia, mandava um aviso para os bandidos, a polícia vai entrar aí, né? E eles fugiam. E a polícia fingia que tinha tomado, o governador fingia que a polícia tinha tomado aquele morro, né? O criminoso... Sabe o que aconteceu nessa época? Os índices de criminalidade da capital diminuíram, de fato. E os índices de criminalidade das cidades, das outras cidades do estado, dispararam. O criminoso fugiu dos morros do Rio de Janeiro e foi para Niterói, foi para Resende, foi para outros lugares. No final, você somava a capital com o interior, dava a mesma coisa que estava antes. O número de crimes não diminuiu em nada, né? Era uma política de enxotar a galinha para ela ciscar em outro terreiro, né? Então, na intervenção, isso mudou, né? E com o novo governo, essa mudança também foi levada adiante,
e todos os índices de criminalidade diminuíram. Não foi por causa da decisão do Supremo, não. Eles vêm diminuindo desde 2018. Só teve um. Teve um índice que eles chamam de índice de criminalidade, que é errado, né? Esse diminuiu. Sabe por que diminuiu desde a decisão do Fachin, de proibir a polícia de fazer operações? Diminuiu o número de mortos em confronto com a polícia. Adivinha quem morre em confronto com a polícia? Adivinha. Né? Será que é o padre? Será que é a freira? Né? Será que é o escoteiro? Não. Né? Quem morre em confronto com a polícia é o bandido que recebe a polícia a tiros de fuzil, e o policial atira de volta, óbvio, em legítima defesa, ele não está ali para morrer. Né? O policial não está ali para matar, está para prender, mas também não está ali para morrer. Com certeza. Né? Diminuiu o número de homicídios. Homicídio nada, diminuiu o número de criminosos mortos em confronto com a polícia. Quem é que comemora isso? Bom, eu acho que quem comemora isso é o criminoso, né? Tem mais criminoso vivo, né? Mais criminoso saudável, livre, né? Bem armado, bem disposto, pronto para continuar traficando droga, assaltando transeuntes, roubando veículos de carga e tudo isso que eles sabem fazer. Né? E vão continuar. Agora, os outros índices, exato, os outros índices já vinham diminuindo desde sempre. Né? Já vinham diminuindo desde sempre. Então, é uma mistificação. Aterrorizando, professor, né, as famílias, e o que me impressionou, inclusive, foi essa informação que o professor passou aí, né, nos passou, porque eu tinha já eu já tinha chegado a essa conclusão, né, mas ninguém ainda tinha me passado essa informação de que eles submetem, né, então, as meninas do Rio, lá, enfim, basta escolher qualquer menina lá da favela, essa daqui vai ter que se relacionar comigo e é fato decidido, acaba sendo forçada e a família não pode fazer nada, né? Eu sou vice-presidente do Conselho de Segurança daqui do estado do Rio de Janeiro, que reúne o secretário de Polícia Civil, o secretário de Polícia Militar, enfim, a cúpula da segurança pública daqui do Rio. Não é um órgão de execução, é um órgão consultivo apenas, é um conselho. E eu recebi hoje um pequeno filme de um policial, de um grupo de policiais, retirando uma barreira colocada pelas facções do crime organizado numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, numa favela que não fica em morro, né? É plana. Eles colocam, então, uma espécie de uma cancela, um obstáculo, eu não sei explicar direito, não passa veículo nenhum, é exatamente para isso que eles colocam, né? Para não passar veículo nenhum, né? Para a polícia não poder entrar. Então, os policiais tendo que descer do carro e tirar o negócio lá com as mãos, né? Fazer uma força danada. Bom, com esse obstáculo, não entra o carro da polícia. Agora, também não entra a ambulância. Não entra o bombeiro, não entra ninguém. Quer dizer, se o morador tiver um ataque cardíaco e precisar do SAMU, precisar do socorro médico, a ambulância não entra. Tá? Então, a população está entregue. E aí o Supremo quer que a polícia não entre num lugar desse, não remova esses obstáculos, né? Deixe os moradores morrerem por falta de socorro médico. Né? Isso é um escândalo. Né? Isso é mais um desserviço que esse tribunal está fazendo ao país. Né? Quer dizer, além de perseguir pessoas que os criticam, além de prender jornalistas, além de censurar pessoas que todas da mesma posição política, né? Deve ser uma coincidência isso, né? O Supremo atualmente atua no sentido de censurar, restringir, intimidar, prender pessoas que ocupam a mesma posição no espectro político, né? Não tem nenhum esquerdista sendo incomodado, né? Pelo Supremo Tribunal Federal. Tem esquerdista sendo convidado, esquerdista famoso, youtuber, sendo convidado para fazer live, né, com o ministro do Supremo para discutir essas questões. É um absurdo. É isso, é essa situação que nós estamos vendo hoje. Né? Quer dizer, hoje o Supremo representa, está no Supremo a origem de problemas sérios, né? Tanto para a segurança pública, quanto para a democracia, para a liberdade de expressão. Né? É uma situação muito difícil essa que nós estamos vivendo. Né? E o povo não aguenta mais esta sequência, né,
de decisões que só favorecem a bandidagem, né? Seja no helicóptero, seja na soltura por causa do coronavírus, seja na proibição de operações policiais, é uma decisão atrás da outra, né? Favorecendo a bandidagem, né? Um país que já tem uma lei penal extremamente frouxa, né? Quer dizer, você não precisava inventar mais coisa ainda para favorecer bandido. Bastava a nossa lei de execução penal, com essa maravilha de cumprir 1/6 da pena e depois ir para a rua no regime semiaberto. Você não consegue nem explicar isso para um estrangeiro, né? 1/6? Como assim 1/6? 12 anos, o cara cumpre 2 e vai para a rua? Mas o que é então, isso? Então não são 12 anos, né? Vamos encarar a realidade. Pois a pena é uma ficção, né? A pena é uma ficção. O bandido professor, ri. Inclusive, eu queria indicar, falar aqui para o pessoal que está nos assistindo, né, do seu livro, professor, é o Inquérito do Fim do Mundo, né, que o professor é coautor, né, autor com outras pessoas também, né? Então, é o Inquérito do Fim do Mundo, o Apagar das Luzes do Direito Brasileiro, né, que trata, inclusive, desses temas, né, que nós estamos enfrentando aí dentro desse inquérito das fake news, esses absurdos, né, que estamos atravessando, a afronta, né, aos direitos fundamentais, direito à liberdade de expressão, direito, enfim, né, coisas inimagináveis que estão acontecendo, partindo da Suprema Corte, né, que é aquela que deveria, né, em tese, né, proteger esses direitos nossos tão caros, né, que são direitos fundamentais, sendo ela a Suprema Corte está afrontando, né? Queria que o professor falasse aqui também do seu livro. Eu sei que o professor também já tem uma próxima live aí, por isso que eu já estou aqui olhando para o horário, para o professor não perder a próxima live, inclusive para falar do livro, né? A live é justamente para o lançamento do livro. Esse livro foi lançado essa semana e a gente trata exatamente desse inquérito cuja ilegalidade já se vê pelo nome, pelo qual ele ficou conhecido, Inquérito das Fake News, né? Fake news não é crime, né? Não pode ter um inquérito para investigar fake news, porque não existe o fato típico, não existe o crime de fake news, né? Existe calúnia, difamação, injúria, ameaça. Agora, fake news, notícia falsa não é crime, né? O esquerdista posta lá no Facebook dele: Cuba é uma democracia onde o povo vive com plena liberdade, sem censura e sem repressão. Né? Quer dizer, isso é mentira da primeira até a última palavra. Mas ninguém vai processar o sujeito criminalmente, né? Porque não tem crime mesmo, né? A mentira se combate com verdade. Aí você vai lá e faz o teu post. Não, Cuba é uma ditadura de partido único, etc, etc, etc. Né? Então, o que eu faço nesse livro, no meu capítulo, é procurar explicar. Eu sou professor de Direito da UERJ já há muito tempo, há 30 e poucos anos, mais do que eu gosto de admitir, mas, enfim. Então, eu procuro explicar, o nome do meu capítulo é Explicando para o Leigo o Inquérito das Fake News. Então, eu procuro explicar para quem nunca passou pela porta de uma faculdade de Direito quais são as ilegalidades, por que esse inquérito não podia ter sido instaurado, né? O que é sistema acusatório, por que ele viola o sistema acusatório, por que ele viola o devido processo legal, por que a mesma pessoa não pode ser vítima e juiz no mesmo inquérito ou no mesmo processo. Né? Então, o meu capítulo é sobre isso, e tem outros capítulos aí de outros autores, a juíza Ludmila Lins Grilo, colegas aí de Ministério Público. Né? Tem um belo prefácio do Paulo Briguet, tem um capítulo do Flávio Morgenstern, que não é da área jurídica, né, mas fala sobre a linguagem, a importância que tem, né, inclusive dessa expressão fake news, para você estigmatizar o teu adversário. Enfim, é uma obra muito bacana, acho que vai ser um trabalho muito interessante, só espero que o Supremo não mande censurar. Corre risco, né, professor? Eu só sei, uma coisa eu tenho certeza, eu quero que chegue o meu livro aqui, tá? Inclusive autografado, por favor, né? Chegar aqui, depois da live vamos falar sobre isso. Eu quero meu livro, né? E isso. aí, quem quiser mais informação pode entrar no meu perfil no Facebook ou no Twitter, né? Eu uso mais Facebook, mas enfim, tá lá Marcelo Rocha Monteiro. Vocês vão ter inclusive os links para compra. O livro é físico, mas a compra é online.
Perfeito. Então, pesquisa lá, pessoal. Marcelo Rocha Monteiro. O livro, já li aqui as informações do livro. É sensacional, todo mundo tem que ler. E essa abordagem, como o professor está fazendo aí, que é exatamente para alcançar o público que, enfim, que é leigo, né? Não tem a formação jurídica. Enfim, vai ampliar a sua mente para que você entenda o que exatamente está acontecendo no nosso país, até para que você possa combater o inimigo sabendo quem ele é, né? Então, a gente tem que combater o inimigo sabendo quais são os erros que eles estão cometendo. Então, essa consciência, ela é espetacular, e o professor, com toda certeza, né, trouxe esse material aí com excelência. Professor, eu não vou te segurar mais, não. Eu queria segurar mais, pelo menos aqui, mais 1 a 2 horas. A gente teria papo aqui para muita coisa, mas já fica aqui um convite para uma segunda live, né, que a gente possa fazer. Com muito prazer. E para a gente ainda tratar dos desdobramentos, né, desses temas, mas eu sei que o professor tem essa live aí e é um compromisso. E quero saber onde é que eu faço para assistir. Só deixa essa informação aí, onde é que a gente assiste a live? Essa live está no YouTube, no canal do Senso em Comum, do Flávio Morgenstern. Senso em Comum. Perfeito. Perfeito. Então, vou assistir lá também. Estarei lá presente. Convido aqui o pessoal, já para encerrando aqui, lá vai começar às 9h. Vamos lá assistir essa live da apresentação do livro. Professor, muito obrigado aí por ter, enfim, aceito esse convite aí. É uma honra tê-lo aqui. Espero tê-lo novamente. Né? Assunto muito pertinente. Fiquei muito, muito feliz, né, de tê-lo aqui no meu canal para a gente tratar desse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Leandro. Uma alegria conversar com você. Um abraço para você, um abraço para essa terra abençoada, maravilhosa, que é Salvador, que é a Bahia, que eu gosto tanto, né? Que um dia, se Deus quiser, vai superar essas dificuldades. Grande abraço para todos. Professor, um abraço. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui presente. Agora eu vou encerrar aqui a live. Agradeço mais uma vez ao professor. Uma excelente explanação.